Pode Tudo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Pode Tudo. Mas por que Pode Tudo? Aqui a gente conta histórias reais, como a minha e a sua, pra gente trazer um conteúdo relevante pra todo mundo e vocês conhecerem novas pessoas e novas empresas. Hoje a gente tá aqui com a Simone. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Tô muito feliz de trazer você aqui. Eu acho que a gente normalmente vê mais a Gabi nas redes sociais. A Simone, ela fica mais ali no LinkedIn, escondidinha. Fico nos bastidores, na produção ali, mas sim, fazendo tô ao tudo lado acontecer. Dela. Exato. Obrigada, viu? Tô muito feliz de estar aqui. Imagina. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a Simone, né? Hoje, Simone Andriani, ela é coordenadora de projetos da Transcendemos, que é uma consultoria de diversidade e inclusão. Então, vamos começar falando um pouquinho para as pessoas o que é a Transcendemos. Legal. Bom, a Transcendemos, como você disse, é uma consultoria de diversidade e inclusão. Nós surgimos em 2017 com o intuito de tornar outras instituições mais diversas e inclusivas. O que a gente procura fazer? Então, por meio de consultoria estratégica, se a gente pode fazer a gente faz geralmente um censo, um diagnóstico, enfim, a gente tem um leque amplo de possibilidades, né? Então, pensando na consultoria ou num treinamento, a gente auxilia empresas na contratação de pessoas de grupos subrepresentados, né? Hoje isso está cada vez mais em evidência, né? As empresas cada vez mais sendo cobradas, exigidas para que tenham representatividade entre seus colaboradores e colaboradoras. Então, a gente, de alguma maneira, ajuda essas instituições a cumprirem esse papel. Legal, legal. Muito importante, né? Como você falou, cada vez mais tem se falado disso. E a gente tem que também sair um pouquinho daquela coisa de cumprir cota, né? Então, vamos fazer isso de uma forma consciente. Exato. E de uma forma que você consiga aplicar isso muito bem na sua empresa sem ser forçado. Exato, de uma maneira genuína. Exato, exato. Simone, então fala pra gente... Porque, assim, a gente estava conversando ali e você falou para nós que existem pessoas que ainda não entendem exatamente o que a Transcendemos faz. Uhum. Conta um pouquinho mais, só pra gente conseguir trazer as pessoas para a página atual. Legal. Bom, tem pessoas que acham que a Transcendemos é uma ONG. Não vejo problema algum em ONGs trabalharem com esse tema. Acontece que nós somos uma instituição, uma empresa mesmo, com CNPJ. ONGs também têm CNPJ, né? Esse é o primeiro ponto. Tem outras pessoas que acham que a Transcendemos só trabalha com o tema LGBT. Por conta da Gabi ser uma mulher trans, né? O próprio nome Transcendemos, que nem tem nada a ver com o fato da Gabi ser trans. Então, tem gente que acha que nós trabalhamos apenas com esse grupo, esse pilar. Quando, na verdade, nós trabalhamos com diferentes pilares. Trabalhamos pensando a inclusão de mulheres no mercado de trabalho, pensando a inclusão de pessoas negras, pessoas com deficiência. E aí, agora, o tema geracional, né? Tanto a geração Z, pessoas mais jovens, quanto mais sêniors. Então, atuamos em diferentes pilares. E aí, enfim, a gente precisa sempre reforçar em nossas comunicações que trabalhamos com essas diferentes temáticas. Sim, você falou um pouquinho sobre fazer várias vertentes de produtos, né, para essas empresas, mas vocês também produzem conteúdos, né? Isso. Conta pra gente um pouquinho desses conteúdos que vocês fazem hoje. Bom, a gente produz conteúdos tanto para as nossas redes sociais, quanto para as empresas, né, para os nossos clientes. E aí, a nossa produção de conteúdo é bastante ampla. Então, a gente produz conteúdo. Pode ser, por exemplo, para uma cartilha, é um tipo de conteúdo que a gente produz. EADs, né? E aí, por isso, a nossa parceria aqui, então... Sim, a Simone, ela
é nossa cliente aqui, é com a Transcendemos. A gente produz vídeos muito legais para esses EADs que eles fazem. Exato. Então, essa parceria com que, né, esse trabalho que a gente tem com vocês é daí que vem a nossa produção de conteúdo. Então, a gente produz vídeos, uma série de vídeos que podem ir, por exemplo, para uma campanha de autodeclaração numa empresa, para uma campanha pré-censo em que as pessoas precisam entender como responder de forma correta as perguntas que são feitas, ou, por exemplo, empresas que têm uma produção, um curso para o onboarding falando sobre diversidade e inclusão, né? Então, a gente tem uma ampla possibilidade de produção de conteúdo pensando diversidade e inclusão. E se com todos esses conteúdos que vocês fazem, hoje qual que é o maior desafio que vocês encontram pensando em diversidade e inclusão? Poxa, são vários. Eu acho que o maior desafio é conseguir traduzir temas que são bastante difíceis e delicados de uma maneira leve e didática. Isso é o que a gente procura realizar. Então, muita coisa é discutida na universidade, no mundo acadêmico. Então, a gente precisa utilizar termos que são mais acessíveis para todas as pessoas e tentar convencê-las. Algumas, óbvio, né, já são convencidas de que esse é um tema importante, mas tem outras que a gente precisa explicar e levar informação para elas, para que elas compreendam que muitas vezes a maneira como elas falam, a forma como elas se dirigem a uma pessoa de grupo subrepresentado, seja uma mulher, uma pessoa negra, isso pode ser uma forma ofensiva, né? Pode, de alguma maneira, estar afetando a vida de uma pessoa. Então, acho que o maior desafio hoje é isso, é conseguir falar de uma forma leve e didática temas que são bastante delicados. Sim, a gente pensa numa sociedade onde a gente vive que ela é muito machista, a gente foi crescendo com uma educação que é racista também. Então, aos poucos, eu vejo muito isso, porque, claro, graças a quando vocês começaram a trabalhar com a gente foi aprendendo as coisas. Então, às vezes, você olha alguma pessoa falando alguma coisa e você vê que ela não tá com uma maldade falando alguma coisa. É falta de informação. Exato. Então, eu acho que ainda falta muito nas pessoas procurar coisas para encontrar, como que eu posso agir melhor? Não é que você quer mudar a educação que aquela pessoa teve, é que você quer ensinar uma coisa nova. Um outro ponto de vista, né? Às vezes você nunca imaginou, nunca parou para pensar que aquilo que você sempre ouviu durante a sua vida, que você ouviu nos filmes, nos programas de humor, que você ouviu, enfim, em diferentes contextos, né? Porque é isso, como você disse, a nossa sociedade é machista, é uma sociedade racista, é uma sociedade LGBT-fóbica. Então, a gente reproduz isso, mesmo que sem uma intenção. E aí, o nosso objetivo é esse, né? E a gente nem gosta de chegar e apontar o dedo na cara da pessoa e falar, poxa, você está sendo preconceituoso. Porque muitas vezes a gente pode acabar afastando a pessoa. Exato. E não trazendo para o nosso lado. Você assusta, né? Porque é aquela coisa, mas existe muito aquela palavra, você tá pregando alguma coisa, né? Não, a gente não procura fazer dessa forma. Sim. Eu acho que a forma com que vocês trazem os conteúdos, e eu como uma pessoa de fora, eu vejo e eu falo, cara, atrai de você ir atrás e ver mais conteúdos, de você ir lá e conhecer os perfis de vocês nas outras redes sociais, porque as pessoas, às vezes, elas ficam muito assustadas com essa coisa de, tem que falar sobre esse assunto, mas tá falando da forma correta? E eu acho que isso é muito legal. Eu queria até te perguntar como que as empresas têm começado a criar conteúdos mais diversos assim, com orientação de vocês, e dá a dica também para quem quer fazer isso e não sabe como, talvez tenha um perfil um pouco menor, uma empresa menor, como que ela pode começar a fazer conteúdos mais inclusivos e de uma forma mais consciente, né? Tá, acho que são várias dicas, né? Eu acho que o primeiro ponto, a gente primeiro precisa... E a dica que a gente dá para todo mundo que quer, de alguma maneira, se tornar uma pessoa aliada. Esse é o primeiro ponto. Então, a primeira dica é que a pessoa
procure conhecer um pouco mais sobre diferentes realidades, né? Então, hoje a gente tem uma série de pessoas, de comunicadores, né? Tem filmes, livros trabalhando esses temas de diversidade e inclusão, falando um pouco mais sobre a inclusão de pessoas com deficiência, né? Enfim, diferentes pontos. E eu acho que o primeiro ponto é busquem conhecimento. Ali né? Busquem conhecimento. ET Bilu. Essa é a primeira coisa. A segunda é pensar na representatividade, né? Então, a gente está falando num país que tem 56% de pessoas negras, então, nos seus conteúdos, é importante a gente refletir nossa sociedade. O Brasil tem metade da população composta por mulheres, né? Então, assim, procurem... a ideia é que as pessoas procurem, de alguma forma, ter essa representatividade, né? Então... Eu acho que outro ponto é colocar o protagonismo, deixar o protagonismo também nas mãos de pessoas de grupos subrepresentados, né? Então, você vai falar sobre o tema racial, é importante ter alguém que faça parte dessa população, desse grupo, falando como é fazer parte, enfim, quais são suas dores, quais são suas necessidades, né? Dar voz a essas pessoas. Acho que esse é um outro ponto. Sim, é muito, muito importante. Eu acho que vocês precisam seguir a Transcendemos e conhecer os conteúdos deles, porque é muito importante, principalmente para você se tornar uma pessoa aliada. A gente tá falando tudo de uma forma que precisa existir uma educação, que precisa ser construído uma cultura de querer ter esse conhecimento, mas infelizmente ainda existe muito hate, né? Conta um pouquinho pra gente como que vocês lidam com isso e se chega isso pra vocês de uma forma... Claro, é sempre ruim, mas ruim, como chega? Bom, acho que a gente tem tido cada vez mais hates, né? Então, quanto mais a gente cresce, mais pessoas acabam nos vendo e se sentindo incomodadas com o conteúdo que a gente produz, né? Então, por mais que a gente tente falar de forma leve e didática, tem pessoas que se sentem incomodadas porque sentem que a gente está, de alguma maneira, querendo mudar a realidade, algo que elas sempre acreditaram e, enfim, é difícil você dizer para ela que tudo que ela pensou a vida inteira não é bem assim, né? Então, a gente tem recebido cada vez mais. A gente ainda não sabe muito bem como lidar com eles, né? No geral, a gente procura não respondê-los, né? Então, deixa ali no gelo, ignora. Não dá atenção para maluco, né? Exatamente. A gente procura não dar atenção para essas pessoas. Mas eu acho que tem algumas que acabam sendo até criminosas, assim. Então, a gente ainda não sabe muito bem como direcionar isso. Dependendo da rede que você tá, o conteúdo é bastante violento, assim. Então, eu penso que talvez a gente deveria até pensar uma estratégia um pouco mais jurídica, enfim. A gente ainda tá pensando como lidar. Sim. Mas no momento, o posicionamento de vocês é de agir como dentro ali da rede social? A gente procura não dar atenção para essas pessoas. Então, vai falar, vai pensar. Às vezes a gente responde com humor, com uma brincadeira ali, tenta contra-argumentar o que a pessoa tá falando. Mas, no geral, os próprios seguidores acabam respondendo. Sim, os fiéis, né? Os fiéis, estão ali sempre nos comentários olhando. Exato. Mas sabe o que é engraçado? Às vezes esses haters, né? Essas pessoas que odeiam, elas são muito mais fiéis do que outras. A gente tem um termo que a gente usa aqui, e a gente sempre fala que o hate é bom, porque são pessoas que estão te dando um engajamento. Então, o posicionamento de não responder também é bom. Você vai responder quem realmente tá desejando coisas boas, né? Então, deixa que... A gente não quer. Mas se a pessoa vem, pelo menos ela tá engajando no seu conteúdo ali. Teve algumas pessoas que eu até falei, que bom que você veio, pode voltar sempre. O seu comentário é bom, ajuda no engajamento. É isso. Vamos continuar crescendo as contas da Transcendemos e da Gabi. E é isso, vale a pena. Sim, a gente falou de várias coisas aqui, de como a Transcendemos trabalha, dos conteúdos, de todos os grupos que vocês apoiam. Isso é muito legal. Mas de onde que veio a Simone entrar nesse mundo? Me conta um pouquinho da sua história acadêmica e de como que você chegou, né, nessa fase que você tá hoje. Nossa, é um bololô. Um bololô. Vamos falar primeiro da vida acadêmica. Eu vou falar primeiro da parte
da formação e depois a vida pessoal, né? Isso. Que eu acho que tudo tá interligado. Eu brinco que esse momento é o momento que eu consegui juntar tudo aquilo que eu fiz ao longo da minha vida profissional. Que legal. Porque eu sou formada em História, né, quis seguir carreira acadêmica, quase fui para o doutorado, então fiz um mestrado em História Social e ali eu comecei de alguma maneira a me envolver com o tema de diversidade e inclusão, ainda não sabia que era isso, mas eu tive um momento em que eu estudei estudos de gênero, né, então já estava ali direcionada. Depois acabei indo para outra área, fui fazer biblioteconomia, eu sou bibliotecária também. Olha, isso eu não sabia. Isso é novidade, né? Sou bibliotecária e aí fui para o mercado financeiro. No mercado financeiro, fiquei um bom tempo. Lá eu trabalhei como bibliotecária ali, fazendo a parte de pesquisa de informação. E querendo ou não, foi quando eu comecei a me envolver com os temas de diversidade e inclusão. Ainda sem muito bem, sem ser de forma formal. Né? Então, eu acho que esse momento agora, né, depois que eu saí do mercado financeiro e agora que eu estou na Transcendemos, é quando eu consegui juntar tudo aquilo que eu fiz profissionalmente. Mas a vida pessoal também me levou para esse caminho. Né? Eu acho que a gente comentou um pouco mais, trabalho na Transcendemos, sou casada com a Gabi, que é a fundadora da Transcendemos. E aí, não sei se todo mundo sabe, conhece a Gabi, a Gabriela Augusto. A Gabi é uma mulher trans. E quando eu sou uma mulher bissexual, quando comecei a namorar a Gabi, eu namorava um rapaz. Então, conheci a Gabi há 10 anos atrás. Olha, quanto tempo! Já vai fazer quase 10 anos que estamos juntas. Comecei a namorar um rapaz que pouco tempo depois, no começo do relacionamento, virou um dia pra mim e falou que talvez não fosse a pessoa que eu achava que ela era. E aí, já sabia o que significava ser uma pessoa trans, né? Enfim, o que eu mencionei para ela naquele momento é que ela deveria explorar explorar quem ela era, né? Independente do que acontecesse no nosso relacionamento. E então, eu acho que o tema de diversidade e inclusão acabou indo para minha vida dessa forma. Alguns anos depois, a Gabi fundou a Transcendemos, né? Nós criamos em conjunto. Eu sempre fiquei nos bastidores da Transcendemos. Então, no fundo, acho que a gente está trabalhando para que a minha vida, a vida da Gabi, a vida de pessoas de outros grupos subrepresentados seja cada vez mais acolhedora, seja cada vez mais... que a gente tenha cada vez mais respeito. Né? No fundo, é isso que eu estou buscando. Eu acho que é muito importante a gente trazer esse assunto, você trazer essa sua história para te contextualizar em tudo isso, porque assim, você não veio do nada para falar sobre a Transcendemos, para falar sobre consultoria de diversidade e inclusão de pessoas. Naquele momento onde você estava estudando, você não sabia que sua vida ia passar por essas situações. Mas foi um momento que te preparou muito. Total. Indiretamente, mas que hoje você tem uma palavra que eu não queria usar, mas eu vou usar esse background de tudo que você tá trabalhando hoje, e isso é muito legal. Pra gente finalizar aqui esse papo, que foi muito legal, eu vou pedir, por favor, pra você falar aqui nessa câmera as suas redes sociais e as redes sociais da Transcendemos pra gente acompanhar vocês. Tá bom. Bom, então se alguém quiser acompanhar os nossos conteúdos, no Instagram, a Transcendemos @transcendemos_. A Gabi também produz uma grande quantidade de conteúdo, então vou passar o dela, @gabriela.aug. E as minhas redes sociais, eu sou um pouco mais tímida, eu fico mais low profile, mas caso alguém queira saber, @Simone _Andri. @Simone _Andri. O meu LinkedIn é Simone Andriani, então quem quiser se conectar comigo... Sim, se conectem, gente. Vejam os conteúdos delas em todas as redes, que é muito legal. Não deixem também de seguir as nossas redes sociais. Aqui, o do O Pode Tudo, Central do Conteúdo, CDC Estúdio Produtora. Se você é uma empresa e também quer criar conteúdos, como o pessoal da Transcendemos faz, você também pode vir falar conosco. E para participar do Pode Tudo, é só entrar em contato conosco lá no nosso direct do Instagram, tá bom? Não deixem de vir para os próximos episódios e assistir os anteriores também, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, gente.